Olá, eu sou a Elci. Estamos aqui no canal Mosaicos e Miscelâneas para dar continuidade à leitura do projeto Ler para quem não pode ler, que está hoje na leitura de A Maldição do Titã, da coleção do Percy Jackson. Nós estamos no capítulo 18, Uma amiga diz adeus. Aterrissamos em Crisfield depois do cair da noite. Assim que o Dr. Chase desceu do seu shopping camel, Annabeth correu para ele e lhe deu um grande abraço. Papai, você voou? Você atirou? Meus deuses! Isso foi a coisa mais incrível que eu já vi. O pai dela corou. Bem, não foi tão mal para um mortal de meia idade, eu acho. Mas e as balas de bronze celestial? Onde você as conseguiu? Ah, bem, você deixou algumas armas de meio-sangues em seu quarto na Virgínia, da última vez que partiu. Annabeth baixou os olhos envergonhada. Percebi que o Dr. Chase tomou todo o cuidado para não dizer fugiu. Resolvi derreter algumas para fazer o invólucro de projéteis, continuou ele. Foi só um pequeno experimento. Ele falou como se aquilo fosse uma coisa à toa, mas tinha um brilho nos olhos. De repente, pude entender por que Atena, a deusa da sabedoria e da guerra, tivera uma queda por ele. No fundo, era um excelente cientista louco. Papai, balbuciou Annabeth. Annabeth, Percy, interrompeu Thalia. Havia urgência em sua voz. Ela e Ártemis estavam ajoelhadas ao lado de Zoe, envolvendo em ataduras os ferimentos da caçadora. Annabeth e eu corremos para ajudar, mas não havia muito que pudéssemos fazer. Não tínhamos ambrosia nem néctar. Nenhum remédio comum iria ajudar. Estava escuro, mas dava para ver que Zoe não estava nada bem. Ela tremia, e o brilho suave que em geral pairava em torno dela, estava se apagando. Você não pode curá-la com magia? Perguntei a Ártemis. Afinal, você é uma deusa. Ártemis parecia aflita. A vida é uma coisa frágil, Percy. Se as parcas quisessem cortar os fios, há pouco que eu possa fazer. Mas posso tentar. Ela tentou pousar a mão na lateral do corpo de Zoe, mas esta segurou seu braço. A caçadora olhou dentro dos olhos da deusa e algum tipo de entendimento aconteceu entre elas. Eu vos servi bem? Sussurrou Zoe. Serviu com grande honra, disse suavemente Ártemis, a melhor de minhas assistentes. O rosto de Zoe relaxou. Descanso finalmente. Posso tentar curar o veneno, minha brava caçadora. Mas naquele momento eu soube que não era só o veneno que a estava matando. Fora o golpe final de seu pai. Zoe soubera todo o tempo que a profecia do oráculo lhe dizia respeito. Ela morreria pela mão do pai. E, no entanto, ela se empenhara na busca. Escolhera me salvar, e a fúria de Atlas a havia partido por dentro. Ela viu Thalia e tomou-lhe a mão. Lamento que tenhamos discutido tanto, disse Zoe. Poderíamos ter sido irmãs. Foi minha culpa, afirmou Thalia, piscando com força. Você estava certa sobre Luke, sobre os heróis, os homens, sobre tudo. Talvez nem todos os homens,
murmurou Zoe e me dirigiu um sorriso fraco. Vós ainda tendes a espada, Percy? Eu não conseguia falar, mas peguei contra a corrente e pus a caneta em sua mão. Ela a segurou feliz. Você falou a verdade, Percy Jackson. Você não tem nada de Heracles. Sinto-me honrada por você carregar essa espada. Um tremor percorreu-lhe o corpo. Zoe, disse eu. As estrelas, sussurrou ela. Posso ver as estrelas novamente, minha senhora. Uma lágrima desceu pelo rosto de Ártemis. Sim, minha corajosa caçadora. Elas estão lindas esta noite. As estrelas, repetiu Zoe. Seus olhos se fixaram no céu noturno, e ela não mais se moveu. Thalia baixou a cabeça. Annabeth engoliu um soluço e seu pai pousou a mão em seus ombros. Fiquei olhando enquanto Ártemis punha a mão em concha sobre a boca de Zoe e falava algumas palavras em grego antigo. Um fiapo prateado de fumaça exalou dos lábios de Zoe e foi apanhado pela mão da deusa. O corpo de Zoe tremulou e desapareceu. Ártemis se pôs de pé, disse uma espécie de bênção, soprou na mão em concha e lançou a poeira prateada ao céu. Ela subiu cintilando e desapareceu. Por um momento, eu nada vi de diferente. Então, Annabeth arquejou. Erguendo os olhos para o céu, vi que as estrelas agora estavam mais brilhantes. Elas formavam um desenho que eu nunca havia notado, uma constelação reluzente que se assemelhava muito à silhueta de uma garota com um arco correndo pelo céu. Que o mundo a glorifique, minha caçadora, disse Ártemis, viva para sempre nas estrelas. Não foi fácil dizer adeus. Os raios e os trovões ainda ferviam sobre o monte Tamalpais, ao norte. Ártemis estava tão perturbada que todo o seu ser piscava em luz prateada. Isso me deixava nervoso, pois se ela, de repente, perdesse o controle e aparecesse em sua forma divina plena, nós nos desintegraríamos ao olhá-la. Preciso ir para o Olimpo imediatamente, disse ela. Não posso levá-los comigo, mas vou mandar ajuda. A deusa pousou a mão ao ombro de Annabeth. Você é imensamente corajosa, minha garota. Fará o que é certo. Então, olhou inquisidora para Thalia, como se não soubesse que juízo fazer daquela jovem filha de Zeus. Thalia parecia relutante em erguer os olhos, mas algo a obrigou e ela sustentou o olhar da deusa. Não tenho certeza do que aconteceu entre as duas, mas o olhar de Ártemis suavizou com simpatia. Então ela se voltou para mim. Você se saiu muito bem, falou, para um homem. Eu quis protestar, mas então percebi que era a primeira vez que ela não me chamava de garoto. Ela subiu na carruagem, que começou a brilhar. Desviamos o olhar. Houve um clarão prateado e a deusa desapareceu. Bem, suspirou o Dr. Chase, ela é impressionante, embora deva dizer que ainda prefiro Atena. Annabeth voltou-se para ele. Papai, eu sinto muito que... Psiu. Ele a abraçou. Faça o que for preciso, minha querida. Eu sei que isso não é fácil para você. Sua voz estava um pouco trêmula,
mas ele dirigiu um sorriso valente a Annabeth. Então, ouviu o ruído de grandes asas batendo. 3 pégasos desceram através da neblina, 2 cavalos alados brancos e um completamente negro. Black Jack, chamei. Ei, chefe, respondeu ele. Você conseguiu sobreviver bem sem mim? Foi duro, admiti. Trouxe Guido e Porpy comigo. Como vai? Os outros 2 pégasos falaram em minha mente. Black Jack me olhou, preocupado, então olhou para o Dr. Chase, Talia e Annabeth. Quer que massacremos algum desses bandidos? Não, disse eu em voz alta. São meus amigos. Precisamos chegar ao Olimpo bem rápido. Sem problema, disse Black Jack. Exceto por esse mortal aí, espero que ele não vá. Assegurei-lhe que o Dr. Chase não iria. O professor olhava boquiaberto os pégasos. Fascinante, disse ele. Que manobrabilidade! Como será que a envergadura das asas compensa o peso do corpo do cavalo? Eu me pergunto. Black Jack inclinou a cabeça. O quê? Ora, se os britânicos tivessem esses pégasos na cavalaria da Crimeia, ponderou o Dr. Chase, ao ataque da brigada ligeira... Pai! Interrompeu Annabeth. Dr. Chase piscou. Ele olhou para a filha e conseguiu dar um sorriso. Desculpe, querida. Eu sei que precisa ir. Ele lhe deu mais um último desajeitado e bem-intencionado abraço. Quando ela se virou para montar o Pégaso Guido, Dr. Chase chamou. Annabeth, eu sei que São Francisco é perigosa para você, mas, por favor, lembre-se de que terá sempre um lugar na nossa casa. Vamos mantê-la segura. Annabeth não respondeu, mas seus olhos estavam vermelhos quando ela se virou. O Dr. Chase começou a falar mais alguma coisa, então, aparentemente, decidiu calar-se. Ele ergueu a mão em um triste adeus e começou a atravessar o campo escuro. Talia, Annabeth e eu montamos nossos pégasos, juntos elevamo-nos acima da baía e voamos na direção dos morros a leste. Logo São Francisco era apenas um crescente luzidio atrás de nós, com um ocasional brilho de raios ao norte. Talia estava tão exausta que adormeceu nas costas de Porpy. Eu sabia que devia estar muito cansada para chegar a dormir no ar, a despeito de seu medo de altura, mas ela não tinha muito com que se preocupar. Seu Pégaso voava com desenvoltura, ajeitando-se de vez em quando para que Talia continuasse segura em suas costas. Annabeth e eu voávamos lado a lado. Seu pai parece legal, disse a ela. Estava escuro demais para que eu visse sua expressão. Ela olhou para trás, embora a Califórnia agora estivesse muito distante de nós. Acho que sim, disse ela. Vivemos discutindo há tanto tempo. Você contou. Acha que eu menti sobre isso? A pergunta soava como um desafio, mas um desafio indolente, como se ela estivesse perguntando a si mesma. Eu não disse que você estava mentindo. É só que ele parece ok. Sua madrasta também. Talvez eles tenham ficado mais legais desde a última vez que você os viu. Ela hesitou. Eles ainda estão em São Francisco, Percy. Eu não posso morar tão longe do acampamento.
Eu não queria fazer a próxima pergunta. Tinha medo da resposta, mas perguntei assim mesmo. Então, o que você vai fazer agora? Sobrevoamos uma cidade, uma ilha de luzes no meio da escuridão. Ela passou tão rápido que bem poderíamos estar em um avião. Não sei, admitiu ela, mas obrigada por me resgatar. Ei, não foi nada. Somos amigos. Você não acreditou que eu estivesse morta? Nunca. Ela hesitou. Nem Luke, você sabe. Quer dizer, ele não está morto. Eu a fitei. Não sabia se ela estava sucumbindo ao estresse ou o quê. Annabeth, aquela queda foi muito feia. Não tem como. Ele não morreu, insistiu ela. Eu sei, da mesma forma que você sabia sobre mim. A comparação não me deixou muito feliz. As cidades passavam mais rapidamente agora. Ilhas de luz que iam se juntando até que toda a paisagem lá embaixo se transformou em um tapete resplandecente. A aurora se aproximava. O céu ia se tornando cinza ao leste. E à frente, um imenso brilho branco e amarelo se espalhava diante de nós. As luzes de Nova York. Que tal essa velocidade, chefe? Vangloriou-se Black Jack. Vamos ter feno extra no café da manhã ou o quê? Você é o cara, Black Jack. Eu lhe disse. Quer dizer o cavalo. Você não acredita no que falei sobre Luke? Disse Annabeth, mas vamos vê-lo outra vez. Ele está em apuros, Percy. Está sob o feitiço de Cronos. Eu não estava com vontade de discutir, embora aquilo me deixasse furioso. Como ela ainda podia ter algum sentimento por aquele crápula? Como podia inventar desculpas para ele? Ele mereceu aquela queda. Mereceu. Está bem, eu vou dizer. Ele mereceu morrer. Diferentemente de Bianca, diferentemente de Zoe, Luke não podia estar vivo. Não seria justo. Lá está, a voz de Talia. Ela havia acordado e apontava na direção de Manhattan, que rapidamente crescia em nosso campo de visão. Começou. O que foi que começou? Perguntei. Então olhei para onde ela apontava. Bem acima do Empire State Building, o Olimpo era uma ilha de luz por si só. Uma montanha flutuante, flamejando com tochas e braseiros. Palácios brancos de mármore brilhando na atmosfera do início da manhã. O solstício de inverno, disse Talia, o conselho dos deuses. Bem, esse capítulo foi um pouco triste, né? Com a despedida de Zoe. Embora tenha sido muito lindo, né? Ela se transformar nas estrelas, né? No contorno cheio de estrelas. Foi muito emocionante. Realmente ela era uma grande caçadora. E durou tão pouco, né? Poderia ter ficado mais na história. E agora vamos ver o desfecho, né? Estão chegando no Olimpo. Tem ainda a observação que a Annabeth fez do Luke estar vivo, embora o Percy não gostaria disso, né? Porque ele sabe que vai ter que enfrentá-lo. E vamos ver como será o próximo capítulo. Um beijo e até a próxima leitura.